Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, graça e paz, queridos do Devocional Diário Café Espiritual. Sejam bem-vindos a mais um encontro na presença do Senhor, aqui pastora Andréa Tavares da Kingdom Church, Niterói, Maricá, Igreja do Reino. Já preparou aí a sua Bíblia, já está pertinho de você, ela nunca pode faltar, para que nós possamos sempre fazer como os bereanos e estarmos atentos àquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Então, que você esteja aí com a sua Bíblia pertinho de você e vamos juntos então permitir que o Espírito Santo de Deus ele ministre ao nosso coração. Hoje nós vamos ver 3 salmos que vão nos conduzir a uma jornada muito poderosa. Uma jornada de confrontação, uma jornada de arrependimento, uma jornada de confiança na justiça de Deus. Então os Salmos 50, 51 e 52 vão formar uma sequência muito impressionante para nós. O Salmo 50, Deus ele vai confrontar uma religiosidade vazia. O Salmo 51, quem nunca leu o Salmo 51 ou já não ouviu sobre a história de arrependimento de Davi após pecar com Betseba, as consequências desse pecado. Então é um dos registros mais profundos de arrependimento registrados na palavra de Deus. E o Salmo 52 é um contraste entre o homem perverso que confia nas suas riquezas e o justo que confia em Deus. Na verdade, o capítulo 52, ele se refere à traição de Doeg, o edomita, né? Então, nos devocionais, né, que nós já fizemos, lá em 1 Samuel, capítulos 21 e 22, e se você depois quiser se aprofundar, você pode estar, então, né, procurando aí também, buscando na palavra. Então, amados irmãos, esses 3 capítulos, eles vão nos ensinar que Deus ele não está procurando uma aparência religiosa, mas ele verdadeiramente busca corações arrependidos, corações sinceros, corações que queiram verdadeiramente estar dependendo dele. O Salmo 50, escrito por Asaf, ele vai apresentar Deus como juiz de toda a terra. O povo continuamente oferecia sacrifícios, mas os seus corações estavam distantes do Senhor. E Deus, ele lembrava ao povo de que ele não estava necessitando de rituais. O que Deus desejava era comunhão verdadeira. O Salmo 51, escrito por Davi após ser confrontado pelo profeta Natã por causa do pecado, né, com Betseba, e sendo ali o pivô, né, o responsável pela morte de Urias. E o Salmo 52, escrito por Davi também após a traição desse edomita, que denuncia os sacerdotes, não é, a Saul, e é um extermínio. Se não me falha a memória, mais de 80 sacerdotes foram mortos e por causa de Doeg, que viu ali em toda aquela situação uma forma de crescer, de se aproveitar. E né, a palavra vai declarar que Davi compara a sua língua como uma navalha. Ou seja, queridos, sempre Deus nos lembrando o cuidado com as nossas palavras, não é? Então, Davi ele vai mostrar que os perversos eles podem até parecer prosperar por um tempo, mas somente aqueles que confiam em Deus, eles permanecerão firmes até o fim. Então, nessa mensagem de hoje, tão rica, tão preciosa aos nossos corações, eu queria começar no versículo 23 do Salmo 50. O que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e ao que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Não basta participarmos, frequentarmos, estarmos indo aos cultos, cantar louvores ou estar exercendo os nossos ministérios. Não, amados. Deus ele procura adoradores em que corações estejam alinhados com a sua vontade.
Então, Jesus, ele reafirma essa verdade em João 4:23, quando diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque nós cremos, meus irmãos, que a adoração, ela toca os céus. E ela vai nascer de um coração que verdadeiramente se rende ao Senhor. Um coração que verdadeiramente deseja o Senhor. E no capítulo 51, então, esse arrependimento que abre caminho para a restauração toma conta dos corações que verdadeiramente adoram, se rendem e desejam mais de Deus. Esse versículo 10 desse capítulo tão conhecido: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Outras traduções vão dizer inabalável. Davi, ele não pede apenas o perdão. Davi, ele deseja a transformação. Davi não está culpando a ninguém, ele está conhecendo os seus erros. Porque, amados, muitas vezes nós queremos que Deus resolva as consequências dos nossos erros. Mas Deus, ele na verdade deseja tratar os nossos erros, porque eles, se não tratados, eles serão a raiz de muitos outros problemas. Então, o verdadeiro arrependimento não se traduz em sentir culpa, mas verdadeiramente querer a mudança, a transformação da nossa vida. É permitir que Deus mude o nosso caráter, que Deus, ele trate o nosso caráter, que Deus, ele nos leve verdadeiramente à conversão. Domingo nós falávamos ali na igreja em Niterói. O que é conversão? Quando você está na direção de um carro e você faz uma conversão, você está mudando a rota, você está mudando a trajetória. E é isso que Deus quer que nós façamos. A conversão de um coração é mudar a rota. A rota que você está, ela não vai mais ser agradável ao seu coração, ela vai te incomodar. Você sabe que é necessário uma mudança para que você encontre a direção verdadeira. 1 João 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a restauração para aqueles que verdadeiramente confessam, deixam, para alcançar a misericórdia do Senhor. E aí esse coração quebrantado, ele é precioso aos olhos do Senhor. No versículo 17 desse Salmo 51, a palavra diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e há um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Que promessa maravilhosa! Deus não rejeita, queridos, quem chega para Ele, quem se achega a Ele, reconhecendo sinceramente as suas limitações. O Senhor não espera de nós a perfeição, o Senhor espera sinceridade. Por isso ele diz que Davi era um homem segundo o seu coração, porque Davi se humilha diante do Senhor para alcançar a graça de Deus. A confiança em Deus é muito mais segura do que qualquer outro recurso humano. E é por isso que quando Davi, ele é ali denunciado por Doeg, a palavra no Salmo 52, versículo 8 vai dizer: mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Porque enquanto Doeg confiava no seu poder, na influência, Davi confiava na misericórdia do Senhor. Então Jeremias 17:7 vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jesus vai declarar em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. A verdadeira estabilidade, querido, a verdadeira segurança, o verdadeiro refúgio está na presença de Deus. Então, que nós possamos gravar isso nessa manhã, tarde, noite, nas tábuas do nosso coração, percebendo que Deus está procurando pessoas disponíveis, pessoas sinceras, pessoas que queiram a restauração de tudo aquilo que parece perdido. Quando nós pecamos, nós sentimos o vazio, nós sentimos, o coração
a vida pesada, mas quando nós nos arrependemos, ainda que as consequências sejam dolorosas, porque sim, Deus não passa a mão nas consequências do erro, do pecado. Pelo contrário, Ele quer nos tratar. O pastor Hernandes costuma dizer, né, que o tratamento de Deus é pedagógico, e eu sempre guardei isso no meu coração e sempre lembro disso. É pedagógico porque nos ensina a crescer e a não errar novamente. Então, meus amados, que o desafio de hoje, não é? Começamos a semana ontem, então que nós possamos fazer uma oração semelhante a Davi, que nós possamos reservar no nosso dia, todos os dias, irmãos, momentos para nos alinhar a Deus, para confessar aquilo que precisamos, ou até mesmo dizer: Senhor, eu não sei, eu não tenho consciência se pequei, mas se pequei, perdoa-nos, Senhor. Então, que nós possamos colocar no papel. Tem um caderninho de oração, um caderno, né, que você possa estar sempre lembrando aquilo que você colocou, apresentou diante do Senhor, pessoas a quem você está, não é, orando. Então, anote 3 atitudes que você precisa mudar nessa semana, que você sabe que precisa mudar para estar mais perto de Deus. E no final da semana, veja lá o que você anotou, veja se você conseguiu, aonde você precisa ainda que Deus possa estar te ajudando. E ao final, agradeça ao Senhor, porque a misericórdia dele é maior do que qualquer uma das nossas falhas. Então, meus irmãos, esses Salmos 50, 51 e 52 vão nos lembrar que Davi, ele não se impressiona, né? Com aquilo que possam ter falado a ele, mas ele deseja de todo o coração impressionar o coração de Deus. Não sei se você entende. Deus não se impressiona, né, com nada que seja aparente, religiosidade, mas entenda bem o que eu quero dizer. Ele vai se impressionar com o coração verdadeiramente rendido a Ele. Eu creio que é isso que Davi nos mostra. Deus está buscando corações verdadeiros, mesmo quando caímos, mesmo quando pecamos. Se verdadeiramente nós nos arrependermos, seremos restaurados. Você será restaurado, você será transformado, você será alcançado. E quando nós confiamos na misericórdia de Deus, nós permaneceremos firmes na rocha que é o Senhor. Então, meus amados, que hoje possamos dizer como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos exaltar o teu nome, nós queremos te engrandecer, porque a tua palavra é viva, é eficaz, ela é transformadora. E que nessa manhã, tarde, noite, Senhor, os nossos corações sejam sondados, que o Senhor remova tudo aquilo que não te agrada, que o Senhor crie em cada um de nós um coração verdadeiramente puro, um coração verdadeiramente disposto a obedecer, a desejar a tua presença. Perdoa os nossos pecados, Pai, até mesmo aqueles que estão ocultos, até mesmo aqueles que nós não temos, Senhor, a ciência de que entristecemos o teu coração, de que pecamos contra ti por palavras, por atitudes, até mesmo por pensamentos ou a ausência deles, Senhor. Restaura a nossa comunhão contigo a cada nova manhã, renova as nossas forças em ti, que a nossa adoração a ti, Senhor, seja sincera, que o nosso arrependimento, Senhor, ele seja verdadeiro e que a nossa confiança, ela esteja apenas e tão somente em ti, Senhor. Que possamos ser homens, mulheres, jovens, verdadeiramente segundo o teu coração, assim como o Senhor declarou a respeito do teu servo Davi. Abençoa, Senhor, nesse dia, cada família, cada vida, Senhor, cada um daqueles que estão orando, clamando, Senhor, pelos seus familiares, pelos seus filhos, cônjuges, mães, pais, Senhor,
Abençoa, Senhor, a cada vida que tem acompanhado o café espiritual. Senhor Deus, em nome de Jesus, a Ceinha, Senhor, e tantos outros que têm acompanhado, que têm dado testemunho, Senhor, que a tua palavra tem transformado seus corações. Guarda os seus lares, fortalece, Senhor, a sua fé e derrama paz. Paz sobre as suas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe seu dia. Até amanhã, no nosso devocional Café Espiritual, para mais uma jornada pela maravilhosa Palavra de Deus. Shalom, Adonai.